dias, mãe, família, é todos os dias. Mas nós ficamos felizes porque a igreja, ela prepara um mês de oração mais aprofundada, né, de realmente busca e de compreensão de que a família é prioridade. Amém, igreja? Nós entendemos isso. Então, o Senhor falou comigo ao meu coração e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Josué 24, vou ler apenas um versículo, mas eu quero esboçar algumas coisas sobre o que o Senhor falou no meu coração sobre essa passagem. Só que eu quero dizer que a mensagem é uma mensagem reflexiva. É uma mensagem que você vai entender. Será que você pode dizer que eu e minha casa realmente servimos ao Senhor? Ou serviremos ao Senhor? Então é uma mensagem de reflexão. É uma mensagem que você vai pensar, será que verdadeiramente eu estou levando meus filhos, meus netos, minha casa a servir ao Senhor? Então eu quero que você abra a palavra do Senhor em Josué, a partir do versículo 24, versículo 14, que diz assim, 24, 14 e 15, né? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrade servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir esse texto? Vamos repetir todos? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos dizer no presente, né, do indicativo, eu e minha família servimos ao Senhor. Vamos? Eu e minha família servimos ao Senhor. Aleluia. Nós entendemos aqui, todo mundo já conhece um pouco da história, né? Josué foi o sucessor de Moisés, teve várias batalhas, várias guerras, passou o Rio Jordão. E nesse momento aqui nós entendemos que Josué já estava bem envelhecido. É um momento muito crítico, em que ele levou o povo, conduziu o povo à entrada da terra prometida, porém ele já estava envelhecido, mas ele começou a observar que havia muita coisa errada ainda. O povo ainda carregava os deuses antigos do Egito, o povo ainda estava misturado com alguns ídolos, com algumas coisas que não agradavam ao Senhor. Então ele declara essa frase em um momento crítico, né? Então o tema que Deus colocou no meu coração é uma decisão em meio ao caos. Será que nós temos essa decisão? Será que nós podemos tomar essa decisão enquanto nossa família está toda turbulenta? Será que nós podemos tomar essa decisão dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor quando eu vejo que não há farinha na panela? Será que eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor quando eu vejo que meu casamento está desmoronando? Será que eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor quando eu vejo que as coisas que eu estou lutando não estão acontecendo? Mas Josué, ele foi enfático. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? O povo já estava influenciado por outras culturas, seduzido por ídolos e dividido, influenciado por valores contrários a Deus. Josué já estava idoso, como eu falei, reuniu o povo e deu os últimos conselhos a esse povo. Ele traz à memória do povo tudo que Deus fez através de Moisés, a passagem, né, do Mar Vermelho e todas as outras coisas mais. Ele percebeu que o povo estava se misturando com os outros deuses. Nesse sentido, o que ele fez? Ele alertou o povo das bênçãos e das maldições que poderiam acontecer se eles servissem a outros deuses. E aqui chega a parte mais importante que ele diz. Se vocês querem servir aos outros deuses, vocês sirvam. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então, ele disse o quê? Eu e minha casa. Aqui, o povo já tinha idade, o povo já era idoso, o povo já era adulto, certo? Mas eu quero trazer para nós, quando nós temos filhos ainda adolescentes, netos que vivem com a gente, e muitos pais, eles deixam a bancarrota aí, ó, faz o que quer. Eu me lembro muito bem, porque minha mãe no tempo do antigo, gente, o tempo antigo tinha tantos problemas como hoje também, hoje está pior um pouco.
né? Mas a minha mãe, meu irmão está aqui, meus dois irmãos estão aqui, ela ia servir, ela pegava a gente, ela exemplificava, ela chamava atenção, ela tinha autoridade dentro da família. O que nós percebemos hoje dentro da igreja, irmãos, a gente tem que abrir um parênteses, os filhos pequenininhos, adolescentes, fazem o que querem. Não tem mais autoridade, não é autoritarismo, não é autoridade. Quem está mandando é a televisão, quem está mandando é o celular, quem está mandando é o vizinho, e isso Deus não quer. Nós temos que ter autoridade sobre nossa família. Lógico que os tempos mudaram, tudo mudou, mas a autoridade temos que ter em Deus sobre nossa família. Ah, meu filho fica o tempo todo no celular, eu vou deixar? Eu não tenho autoridade sobre o meu filho? E vocês sabem que traz isso para os nossos filhos, a dopamina, doenças. Está terrivelmente, eu estou estudando, fazendo faculdade, e eu sei o que está acontecendo. Sabe qual é a nova ordem agora, os psicólogos agora? Ajudar os filhos a criar, ajudar os pais a criar os filhos. Está agora estampado na internet. Psicólogos, vamos ajudar os pais a criar os filhos. O que é isso? Aonde nós estamos, irmãos? Estamos nesse mundo contaminado. E nós precisamos entender que quando eles já estão crescidos, claro, a gente não pode fazer mais nada. É só orar, né, pastor Jefferson? Mas enquanto eles são pequenos, a minha festa eu quero com baile. O meu aniversário eu quero festa, não sei o que. Que negócio é esse? Aonde está a autoridade de Deus sobre a sua vida? É você que dá o dinheiro, é você que compra roupa, é você que sustenta e você tem que ter autoridade. Agora, se já perdeu a autoridade, é só orar. Fazer o quê? É você orar e colocar limites dentro da sua própria casa. Então, Josué, ele viu que o povo já estava criado, crescido, e o povo sendo ensinado, viu os milagres de Deus, viu a saída do povo do Egito, viu a travessia do Rio Jordão, viu vários milagres, a roupa ali, né, ela não se perdia, os milagres aconteciam e o povo continuou fazendo errado. Isso é a tendência da nossa geração, de todos nós também, principalmente aqueles que não têm o temor do Senhor. Então, o que aconteceu aqui, ó, ele fez o quê? Ele não fez uma sugestão, não deu igual minha mãe de Norá, aqui todo mundo serve a Deus aqui em casa. Não tem esse negócio de ficar, não. Ele não deu sugestão, ele teve um posicionamento. Quando a gente perde o nosso posicionamento dentro da nossa casa, a gente deixa o diabo entrar. A gente deixa Satanás entrar, ele faz uma arruaça. Mas hoje nós vamos resgatar nossos filhos e nossos netos das mãos de Satanás. Amém, igreja? Porque nós temos a autoridade do Senhor para isso. Nós temos um Deus que guerreia por nós. E Ele vai nos perdoar se nós erramos. Ele vai nos perdoar se nós fizemos algo que não agradou ao Senhor. Mas nós precisamos entender que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Então ele disse o quê? Escolha hoje a quem servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso continua atual. Hoje os ídolos mudaram de forma. Materialismo, tudo é material. Não tem nada a ver não vou para a igreja hoje não, vou comprar um carro novo, vou comprar um carro melhor, vou comprar uma casa melhor, vou comprar uma roupa melhor. O materialismo tomou conta. O ativismo desenfreado. O que é o ativismo desenfreado? Eu trabalho aqui, mas não vou trabalhar domingo, vou trabalhar segunda, vou trabalhar no dia do culto, vou trabalhar porque não tem como fazer nada para Deus. É um ativismo. O dinheiro não dá mais, né? Prazer imediato, tudo que eu quero é imediato, eu quero fazer as coisas para me satisfazer imediatamente. Relativismo moral, o que é isso? Está tudo igual, tudo normal, não tem problema nenhum, né? A ideologia de gênero está aí, você escolhe o que você quiser, tudo isso está entrando dentro das nossas famílias, e entrando dentro das famílias da igreja. Irmãos, eu hoje ouvi, não sei se vocês, eu botei na família Elohim, eu quero que vocês sigam a pastora Helena Raquel. Aquela mulher foi nos Gideões lá em Camboriú, né? A mulher pregou, descascou. Vocês sabem que ela falou que existe 1 milhão, foi provado, de cristãos dentro das igrejas que são pedófilos. Ela falou isso, está lá, vou postar o vídeo para vocês. Ela falou, irmãos, e ela falou naquela multidão lá no sul, falou assim, eu creio que aqui também tem. Descascou. Mas ela falou muita coisa. Irmãos, está desse jeito o relativismo moral. Está uma coisa terrível. Pastor Jefferson, de 30% a 40% são as mulheres que são espancadas dentro das igrejas de pastores. Pastores que se dizem pastores. Homem que se... Ela tem dados provados lá. Está lá. Então, irmãos, o negócio está feito. Esse relativismo moral entrou dentro das famílias. E filhos que são
pedófilos que estão dentro das igrejas. Ela falou também, irmãos, ela disse que ele é ungido nada, ele é um sem vergonha. Ela falou desse jeito, é um canalha, é ungido, não é? O homem que o filho fala, pai, tem um pastor, tem um irmão lá na igreja que está me sediando. O pai e a mãe não acreditam no filho. Não acredita, porque diz que ele é ungido do Senhor. Não é ungido do Senhor, é usado por Satanás. Não tem nada de ungido. E estão sendo acobertadas essas coisas dentro da casa do Senhor. Esse é relativismo moral, irmãos. Esse relativismo moral está acabando por causa de um nome de um título de igreja. Por causa do nome de um título de igreja. Nós temos irmãs aqui que hoje está com o Senhor. E ela contou naquele evento que a gente fazia ali, pastor, ela contou o que o marido dela dentro da igreja fez com ela. E o pastor falava, que nada, irmã, cala sua boca, vai ficar quietinho porque ele é um presbítero. Irmãos, nós temos que denunciar. Nós temos que ter uma mulher que apanha do seu lado, denuncie. Se tem um filho, uma criança que falou alguma coisa, denuncie. Vamos limpar. E ela falou uma coisa muito certa, pastor Gerson, igreja. Ela falou, como é que tem tanta igreja que não está mudando isso? Alguma coisa está errada. Nós precisamos entender que esse relativismo moral está acabando com o povo de Deus, mas nós temos ainda um povo, um descendente do Senhor, que está clamando pela limpeza, por tudo isso que vai sair, porque a nossa casa tem que servir ao Senhor com integridade. Nós temos que ter autoridade de Deus de expulsar o demônio, de repreender a enfermidade, de dizer, sai em nome de Jesus, aleluia. Então nós temos o que também, acabamos de falar, né? As redes sociais moldando a identidade. Quantas crianças falou hoje? Uma criança até 5 anos não pode ter celular. E os pais dentro da igreja, que ali na igreja, né? Tudo assim, ó. Você sabe o que gera isso na criança? Dopamina. E sabe o que gera? Ele fica acelerado. Então ele não consegue pensar. A tia fica assim no quadro. Atenção! 2 mais 2 são 4. Ele bota 1, 2, 2 maçãs. Mais 2 maçãs. O cérebro dele está tão alterado, que ele não consegue concentrar com a professora. A dopamina está desesperada. Eu não aguento. É assim que acontece. Pais não têm controle sobre seus filhos. Está acontecendo isso aí, ó. Feridas emocionais não tratadas. Foi o que a pastora Helena falou hoje. Se teu filho denunciou, é um irmão que mora na sua casa, é um primo seu. Mamãe, ele mexeu comigo. Mamãe faz o quê? Vai acreditar, vai sondar essa história. Porque essas feridas emocionais não tratadas vai criar adultos não tratados. Eu estou cuidando de jovens que eu estou atendendo, que foram maltratados quando eram crianças, bullying na escola, e a mãe não deu nem a mínima para ela na escola reclamar. Tratados, humilhados, desprezados, e hoje eles têm maior feridas na alma. Então nós precisamos entender que a nossa casa tem que estar cheia da presença de Deus e termos discernimento para levar nossos filhos ao Senhor e à nossa família. Aleluia! A pergunta não é se a família será influenciada, a pergunta é por quem? Quem está discipulando a sua casa hoje, Deus ou o mundo? Pensa aí. Quem está discipulando a tua casa? Nós vemos histórias, irmãos, mães que permitem filhos assistirem Big Brother, mães que permitem filhos assistirem novela e assistem novela. Como Deus vai operar nessa casa? Me diz, Deus não é Deus de confusão, Ele é o Deus de mistura. Nós temos que nos policiar, porque o diabo ele só quer uma brecha. E Deus olha do céu e fala assim, eu não vou. Quando Deus, Jó, o que o diabo falou para ele? Ele é um homem íntegro, é um homem santo, pode mexer. E a gente fica com a televisão vendo aquelas pragas de Satanás, assistindo aquilo, porque Três Marias, Três Rosas, sei lá o que, essas pragas todas. E a gente fica assistindo, e tem crianças aqui na igreja que entregaram seus próprios pais, falaram que eles assistem. E como nós podemos ter santidade, queremos que nossos filhos sirvam a Deus, se a gente não tira o ídolo, né? Que está dentro da nossa casa. É uma mensagem de reflexão, meus irmãos. Não estamos acusando ninguém, estamos apenas fazendo, retórica aí, vamos pensando, né? Quem está discipulando a sua casa? Quem forma o caráter dos seus filhos? Quem define o que é certo e errado no seu lar? São perguntas. Quem dita o valor do seu casamento dentro da sua casa? Se Deus não ocupa esse lugar, algo ou alguém ocupará. Quem quer que Deus ocupe o seu lar, diga amém. Nós precisamos, irmãos, ter autoridade. Eu aprendo, eu entendo assim. Enquanto está sob o meu domínio, eu mando na minha casa. Eu entendo assim. Está sob o meu domínio, eu pago o aluguel.
eu pago a casa, eu mantenho a casa, então vamos beber as minhas normas aqui. Quais são as minhas normas? Tem pai não, tem mãe não. Já tem 15, 14 anos, faz o que quer, namora o que quer, filhos andando errado, a mãe permitindo dentro de casa. Deus não está nesse negócio. Aí fala, Senhor, eu estou orando. Nós temos que ter postura de cristãos. Se você perdeu, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te dar uma orientação. Então, servir ao Senhor é uma decisão, não é um sentimento. Josué não falou assim, se tudo estiver bem, serviremos ao Senhor. Não. Ele falou, se vocês não querem, problema é de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, servir a Deus não depende de humor, não depende de circunstâncias, não depende do comportamento dos filhos, não depende de estabilidade no casamento. É uma decisão intencional diária. Hoje eu quero servir ao Senhor. Hoje eu vou arrumar isso aqui. Hoje eu vou trazer o devocional. Hoje eu vou diminuir. Vamos conversar. Tá os adolescentes, tá com rebeldia? Vamos conversar então. Não adianta chocar, enfrentar, porque vai espantar. Já que você perdeu o domínio, já que você perdeu a autoridade sobre seus filhos, agora você vai pedir a Deus direcionamento, vai conversar. Então vamos colocar limites aqui. Olha só, mamãe tá pagando, você tem um teto para morar. Então vamos entrar no limite, você pode chegar a tal hora, você não assiste isso aqui não. Vamos entrar em um acordo para a gente poder, pelo menos, conviver dentro de casa. Então isso é muito importante. Olha só, o maior campo de batalha hoje é a mente. Vivemos uma geração bombardeada pela internet. É verdade ou não é, pastor Jefferson? Internet. É o tempo todo ali a internet, o tempo todo, né? Então isso é muito difícil. Confusão sobre identidade. A geração é assim. Não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. Quando a identidade era deturpada, a pessoa não tem posicionamento. Identidade deturpada é assim, você tá gordo. Eu sou gordo mesmo, eu sou gordo. Pode até ser a pessoa gorda, mas espera aí, olha só. Eu tô me sentindo bem, tá tudo legal para mim, tá ótimo. Isso é identidade. É isso aí. Tá me chamando de gordo, me chamando de feia, de magra, de velha, mas eu tô bem assim, daí. Isso é ter identidade. Não é pegar aquilo que a pessoa fala e botar no coração, eu tô mesmo. Isso é não ter identidade, certo? Então, a gente precisa entender que o maior campo de batalha é a mente. Então, a Bíblia diz assim, em Romanos 12:12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A família precisa entender que o ambiente da família tem que ser um ambiente de verdade, tem que ter ensino, tem que ter discernimento. Quantos pais não oram com seus filhos, não é verdade? Quantos pais não chegam? A gente fica lutando, vamos orar, vamos buscar, ensina essas crianças. Quantas crianças dormem e chegam em casa, bota na cama, não lá para fazer oração, não ensina a criança aprende pelo modelo, pelo exemplo, mas muitos pais, avós que cuidam não fazem isso. Então, se você não ensina seus filhos a pensar biblicamente, o mundo ensinará. É muito triste isso a gente saber. Então, se a gente falhou lá no passado, vamos tentar acertar a partir de agora. Vamos tentar melhorar. Quais são os desafios atuais dentro da família? Filhos sendo arrastados, influência digital, buscando aceitação, crise de identidade, casamentos fragilizados, individualismo, falta de comunicação que tem, expectativas irreais, dores emocionais, rejeição, ansiedade, falta de validação. Muitas famílias estão juntas fisicamente, mas emocionalmente desconectados. É uma família que não tem a conexão, né? Isso é muito sério. Servir a Deus exige o quê? Posicionamento contra a cultura. Isso que é difícil, né? Mas não é impossível. É posicionamento contra a cultura. Nós temos netos, estamos querendo nossos netos, olha, presta atenção. Aquela marcha e o urso, vai ficar vendo aquilo não. Aquilo ali, aquela menina marcha, é uma menina que só faz maldade com aquele urso. Você está aprendendo o que com isso aí? Tom e Jerry, só dá cacetado no outro. Você está aprendendo o que com isso aí? Bota música gospel, bota louvor, vamos procurar alguma coisa mais importante, vamos ensinar, mas eu quero prender meus filhos fora, eu quero fazer as coisas de casa, eu largo ali na televisão e ficar vendo tudo que eles querem ver. E a experiência do meu filho Jonathan foi sobre isso também. Tirou, porque estava sentindo que estava uma coisa estranha lá na casa dele. E ele falou, mãe, eu vou parar agora, porque ele marcha aí, vou parar agora. E parou.
estava sentindo um ambiente estranho ali dentro daquela casa. E a gente tem que ter discernimento de Deus. O que é que meus netos estão assistindo? O que é que meus filhos estão assistindo? O que é que eles estão vendo? Para que a gente possa ensiná-los o caminho do Senhor. Porque Deus vai cobrar de nós, amém, irmão? Deus vai cobrar de nós. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Então, Josué chama o povo à decisão porque ele sabia. Não existe neutralidade espiritual. Não existe. Ou eu posso ficar... Quem fica em cima do muro já está do lado de quem? De Satanás, não é isso, pastor Rejane? Quem está em cima do muro já está do lado. Já era. Existe neutralidade espiritual? Ah, não sei quem que eu vou servir. Eu não sei se eu sou cristão. Eu não sei se eu sou católico. Eu não sei se eu sou... O que é isso? Ou é de Deus ou é do diabo, porque não existe neutralidade espiritual. Ou você forma a sua casa em Deus, ou sua casa será formada pelo mundo. E quais são os exemplos bíblicos de famílias que venceram? Noé. Lembra de Noé construindo aquela arca? Todo mundo debochando dele, o povo naquela briga tremenda lá, estava uma confusão, o povo se matando, se gladiando, era muito triste naquela época, e Noé foi ali construindo aquela arca, né? A arca é a casa do Senhor, simboliza também. A arca é você trazer seu filho para a casa do Senhor. Quantas vezes nós falamos aqui, né? Cadê as crianças da casa do Senhor? Cadê os seus netos? Cadê seus filhos? Então traga para a arca, porque a arca vai ter proteção. E Noé construiu aquela arca, levou ele, toda a sua família, protegido dentro daquela arca. Você quer que seus filhos e seus netos sejam protegidos? Digam amém. Tragam para a casa do Senhor. Então Noé viveu uma geração completamente corrompida, mas mesmo assim o Senhor salvou sua família. E ele era um homem justo, Noé 6:9. Você pode criar uma família firme, mesmo em um mundo corrompido. Outra liderança foi Abraão, né? Que criou também. Deus disse que ele ensinaria sua casa a guardar o caminho do seu. Gênesis 18:19. A espiritualidade, irmãos, ela não é terceirizada. Começa dentro de casa. Vamos agora começar a ajustar a nossa casa. Vamos começar. Se você já criou seu filho, depois no final eu vou falar para os filhos que não estão na casa do Senhor, Deus tem projetos para isso aí que Deus vai trazer. Mas se você tem netos, você cuida, vamos começar agora a mudar. O que eu fiz que não deu certo, eu vou fazer agora. O que eu fiz que não deu certo, que meu filho está no mundo, mas eu vou tentar mudar alguma coisa nos meus netos, porque eu sei que Deus vai trabalhar isso aí, Deus vai restaurar. Então, temos também a Ana, né? Ana teve a dor transformada em propósito. Ela sofreu emocionalmente e ela entregou Samuel ao Senhor e Deus trabalhou através dos propósitos. Ela deu Deus deu muito mais para ela. Então, o que você tem com seus filhos? É propósito. Senhor, eu quero que eles sejam ministros do Senhor. Eu quero que eles sejam, Jesus, homens missionários. Eu quero que eles sejam pastores. A gente ora muito para Deus dar profissão, né? Vamos orar para que Deus leve nossos filhos para os campos. Vamos orar para que Deus leve nossos filhos para serem ministros de louvor. Eu vejo nos meus netos isso já tem 2 lá tocando bateria, já tem outro ministrando. Eu vejo isso porque Deus tem chamada para os nossos netos, nossos filhos, e Deus ainda pode transformar, aleluia, nós cremos nisso, né? Então, irmãos, uma geração pode impactar a próxima espiritualmente, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. Eu estou estudando isso, a gente fala sobre comportamentos disfuncionais. Presta atenção, isso é fato, isso já é falado, a Bíblia fala de maldições hereditárias, na psicologia fala comportamentos disfuncionais. O que acontece? Uma mãe teve um marido que espancava, que batia, ela engravidou daquela menina, nasceu aquela filha. Presta atenção. E aí o que acontece? Ela criou aquela filha naquele tumulto todo, foi criando. A filha vai, cresce e arruma um cara também que faz a mesma coisa. Nós chamamos isso na Bíblia maldição. Mas na psicologia fala comportamentos disfuncionais, que eles são seguidos, eles são reproduzidos, é a palavra mais certa. E o que na psicologia, olha só, fala, você pode quebrar esse ciclo agora. A gente fala isso, olha só que coisa interessante. Você quer que o seu filho continue assim? Aí o que acontece com aquela menina? Mãe, poxa, o cara tá me batendo, tá maltratando. Sabe o que a mãe fala? Não, minha filha, continua. Eu criei você assim. E por que você não pode criar? Olha como é que funciona. Mas quando a gente abre a mente dessa mulher e fala, peraí, você quer que a sua geração posterior tenha o mesmo fim da sua mãe? Ela vai dizer não. Então toma uma posição agora, ou você denuncia, ou você sai, você dá um jeito na sua vida. Mas não continua desse jeito. É isso que nós precisamos fazer, espiritualmente falando. Nós temos que quebrar as maldições que porventura vêm sobre a vida dos nossos filhos.
Se teve descendência de homossexual, não vai ter mais. Se teve casamentos destruídos, não vai ter mais. Se teve câncer, não vai ter mais. Amém? Se teve álcool, não vai ter mais. Então nós temos que quebrar isso no nome de Jesus. Há poder em Deus, há poder de Deus em nossas vidas para fazer isso. Então, tudo isso nós entendemos que as gerações precisam ver em nós. Chega, daqui para frente não vai mais acontecer. Isso já está falando da psicologia. Imagina que nós temos o poder de Deus sobre nós, o que nós podemos fazer, amém? Então, como é que nós podemos viver isso na prática? Intencionalidade espiritual, pastora Rejane. Oração em família. Cadê os cultos domésticos, pastor Jéssica? Cadê? Cadê a oração com os filhos? Cadê os cultos domésticos? Cadê os filhos entrarem, como eu ia no quarto, eu morava lá no Mutondo, Júnior, morava lá no Mutondo, para ir para aqueles 2 quartos, aquele apartamento pequenininho, meu pai colocava a cadeira na porta, eu batia na porta, sai daqui, estou orando, eu nunca me esqueço, era um homem de oração, e a gente ia perturbar, que ele acordava 5 horas da manhã, eu acordava muito cedo, ele gostou de acordar cedo, e eu ia lá, estou orando, nunca me esqueço disso, a gente via nossos pais orarem. Então você tem que ter intencionalidade espiritual. Você tem que ler a Bíblia com seus filhos, da Bíblia. Sabe o que eu fiz com meus netos? Sabe aquela Bíblia do Minecraft? Minecraft é um desenhozinho, um negócio que monta assim? Eu descobri que está vendendo, Isabel e Júnior, aquela Bíblia Minecraft. Sabe o que eu fiz? Peguei, comprei a Bíblia, mandei pela Shopee lá para Goiânia. E daqui a pouco eu cheguei lá, o Denis filmando, o Lucas na igreja com a Bíblia lendo. É igual os quadradinhos, igual as coisinhas de quadrado, né? Lógico, não tem a Bíblia toda, mas tem as histórias que eles podem ler, tem as histórias, passagem do Mar Vermelho, os milagres de Jesus, e nós podemos dar para os nossos filhos, nossos netos, aquilo que eles podem aprender através da palavra de Deus. Então, como que nós podemos viver isso na intencionalidade? Buscar o quê? Ouvir os nossos filhos, ter uma presença emocional, validar os sentimentos. Nós falamos sobre isso no nosso GCT terapêutico. O que é validar? Validar não é você concordar com o erro da pessoa. Você fala assim, olha só, você errou. Eu vou entender que você errou, mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai acertar. Você não vai continuar nisso. Isso é validar. Não é aceitar que a pessoa errou, continua no erro, não. Validar isso. Então nós precisamos validar o sentimento, as emoções dos nossos filhos. Então, estabelecer limites, buscar prioridades e não aceitar qualquer coisa. O que é limite? O que é limite para que minha casa sirva ao Senhor? Quem é o dono da casa aqui? São as crianças, são os filhos, são os donos? Nós somos os donos da casa. Estabelecer limites. Olha, eu não estou gostando desse filme que você está assistindo, eu não estou gostando dessa roupa que você está usando, eu não estou gostando, não está agradando ao Senhor, né? Então nós vamos estabelecer um limite aqui, vamos parar um pouco, vamos orar, fazer alguma coisa mais. Então a gente precisa entender que Deus, para estar na casa, na nossa casa, nós precisamos ter autoridade para guiar esta casa. Então, filhos não aprendem pelo discurso, eles aprendem pelo modelo. Será que eu estou sendo modelo na minha casa? Será que meus filhos estão vendo que eu estou orando? Será que meus filhos estão vendo o relacionamento com meu marido? Como é que está? Tudo eles observam. A criança de 2, 3 anos percebe tudo já. E sabe onde vai aflorar o problema na criança? Vai aflorar na adolescência. Vai aflorar tudo na adolescência. Na adolescência começa a rebeldia, na adolescência começam várias coisas, porque lá na infância não teve a estrutura que deveria ter. Mas Deus muda tudo isso, igreja, amém? Deus muda tudo isso, amém? Então, eu quero dar um alerta importante para vocês. Você pode dar conforto, pode dar estudo, pode dar oportunidade, mas se não formar o caráter, o mundo fará isso no seu lugar. A sua casa tem sido um altar de Deus? Ou tem sido apenas distração? A sua casa tem sido um exemplo para que seus filhos conheçam a Deus? Ou eles só ouvem falar? É para pensar. O seu casamento reflete Cristo? Ou apenas convivência? Isso é muito importante a gente perceber. Servir ao Senhor em família não é perfeição, é alinhar o coração e é corrigir as rotas. Amém? Não existe família perfeita, mas é corrigir as rotas.
Josué não esperou o povo mudar para decidir, ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você toma posicionamento, mesmo que você não veja que as coisas estão acontecendo, Deus vai fazer com que as coisas mudem dentro da sua casa. Quem crê, diz amém aí, aleluia. Hoje essa declaração precisa sair do papel, precisa sair apenas, não pode ser só verbalizada, ela tem que ser verídica, ela tem que ser na prática. Se Deus visitasse a sua casa hoje, ele encontraria um ambiente onde ele é servido ou onde ele é apenas lembrado? Eita! Na nossa casa, Deus é servido lá dentro ou ele apenas é lembrado de vez em quando? Tá? Então, para nós mantermos a nossa casa na presença do Senhor, nós precisamos o que? Orar. Precisamos ter posicionamento e precisamos ter autoridade. Quando declaramos, eu e minha casa servimos ao Senhor, isso não é apenas uma frase, é um compromisso espiritual ativo, porque a verdade é, filhos não se desviam por rebeldia, muitas vezes se desviam por falta de direção, cobertura e modelo. É forte isso. Não é só rebeldia, não. É rebelde. Mas o que aconteceu para que isso acontecesse? Às vezes foi uma negligência. Às vezes foi uma coisa que a gente fez, né? Não é para culpar ninguém, né? Não estou aqui culpando. Mas a gente tem que fazer uma reflexão também. Quando a gente cuida dos pacientes, meu marido fez isso comigo, tá certo, eu valido a sua dor, eu entendo que você está sofrendo, meu filho não me respeita, eu entendo que você está sofrendo. E a partir de agora, é o que a gente pergunta para o nosso paciente. Como é que vai ser? Vai viver igual a caranguejo, né? Que anda para trás? O que é? Que anda para trás? Pensando no passado. E a partir de agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual que é que anda para trás? Não sei. Então, e a partir de agora, o que a gente vai fazer, não é? Então, nós precisamos entender isso aí. A oração não é um ritual, é proteção espiritual e alinhamento de destino. Na Bíblia Sagrada, vemos pais e mães que intercederam. Jó orava. O que Jó fazia? Orava. Os filhos estavam numa festa lá, mas eles já ficavam preocupados. Orava o tempo todo. O que meus filhos estão fazendo? Né? Eles se antecipavam ao erro. Isso revela algo profundo. A oração não é reação, ela é prevenção. Olha que coisa linda. Vamos prevenir, vamos orar antes. Vamos clamar ao Senhor, vamos entregar a vida deles nas mãos do Senhor. Ore pelos filhos, mesmo quando tudo parece bem. Declare identidade sobre eles. Diga, meu filho pertence ao Senhor. Diga agora. Minha filha pertence ao Senhor. Minha casa está guardada. E eu creio que no momento certo, Deus vai trazer de volta aquele que está distante. Aleluia! Aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. A oração cria um ambiente espiritual que limita a ação do mal e fortalece a consciência dos filhos. O que nós precisamos fazer? Posicionamento. Oração, posicionamento. Filhos precisam de direção clara. Uma das maiores confusões atuais é pais que amam, mas não direcionam. Olha só. O que a palavra diz em Provérbios 22:6? Ensina a criança é direção, no caminho que deve andar. Não diz para ele escolher sozinho. Criança escolhendo sozinho. Eu quero essa festinha, eu quero baile funk, eu quero não sei o que é isso. Dentro da casa do Senhor. Não. Pais que dão uma chave, né? Isso dentro da igreja. Dão uma chave para os filhos irem para as festas e dá para dormir a hora que você quiser. Eu vi uma pesquisa dizendo que os pais que são mais disciplinados com os filhos que têm autoridade estão querendo isso agora. Alguns adolescentes estão querendo isso. Por quê? Não, olha, meu pai não é cristão, mas tem que chegar até 10, 11 horas em casa. Não, a minha mãe me deu a chave para chegar até 3, 4 da manhã. Então, aqueles que estão tendo mais disciplinas estão se moldando melhor, estão querendo isso para a vida deles. Então, não deixe seu filho escolher sozinho. Posicionamento significa dizer não quando necessário, estabelecer limites e corrigir com amor. Amor sem direção gera confusão. Direção com amor gera segurança. Aleluia! É muito importante isso.
E outro que nós precisamos ter, a autoridade. Então, eu falei de oração, posicionamento, agora autoridade espiritual dentro do lar. Hoje, muitos lares estão invertidos. Filhos governam, é verdade ou não é? Eu acho assim, pastor Gerson, peraí. Eu estou no meu lar, meu filho está morando comigo. Tudo bem, eu sou o cabeça do lar. Então, ele vai ter que me respeitar, concordam? Agora, se o filho mantém a casa toda, a mãe está ali, então ela tem que submeter a ele, aí é diferente. Porque aí não tem como, o negócio de filho mandar, fazer o que quer, o negócio está invertido, não é assim que Deus determinou, não, meus irmãos. Não é assim, está tudo errado. Então, muitos lares estão invertidos, filhos governam, pais cedem, valores se perdem, mas Deus estabelece ordem, amém? Deus é um Deus de ordem. E Efésios 6, 1 e 4 diz, a autoridade não é autoritarismo, é responsabilidade espiritual de conduzir. O que isso muda na prática, igreja? Pais deixam de ser apenas amigos, tornam-se referência, cobertura e direção. Você quer ser isso para o seu filho, para o seu neto, amém? Quando há autoridade saudável, o filho pode até questionar, mas ele sabe aonde está o norte, amém? Tá bom, pai, eu errei, você falou, tá bom, eu vou obedecer. Isso é muito importante. E eu quero terminar agora falando sobre o casamento, né? O casamento como espelho. Muitos lares estão vivendo só de fachada. E os filhos percebem isso, né? Antes dos filhos ouvirem sobre Deus, eles observam o relacionamento dos pais. É verdade ou não é? Não é isso? Em Efésios 5 diz, o amor do esposo reflete Cristo e o respeito da esposa reflete a igreja. O seu casamento revela Deus? Ou confunde seus filhos sobre quem é Deus? Um lar conturbado, né, pastor Jefferson? Que Deus é esse que meu pai e minha mãe servem? Não estou entendendo nada. Eles não vão conseguir ter um direcionamento, certo? Filhos aprendem pelo que veem, não pelo que ouvem. Você pode ensinar sobre amor, mas se há desrespeito, eles aprendem o desrespeito também. Você pode falar de Deus, mas se você não vive Deus, eles aprendem a incoerência. O lar é a primeira igreja dos nossos filhos. Amém? Então, casais que formaram gerações quando marido e esposa, há coerência, há estabilidade emocional, há segurança. Nós vemos aqui um exemplo na Bíblia, que nem tinha homem lá, mas o apóstolo Paulo ajudou muito ali. Eunice, né, que era a mãe e a avó Lóide, criou Timóteo no caminho do Senhor. Aquele jovem foi maravilhoso, usado. Então foi um jovem que impactou gerações. O mundo de hoje disputa a mente dos seus filhos, redefine valores, normaliza o que Deus não normaliza. Se a família não for forte, o mundo será mais convincente. Mas a coerência está o quê? Está na sua fé. Filhos permanecem no caminho quando veem. Pais que oram, pais que vivem o que pregam, pais que erram, mas se corrigem. Isso vai gerar o que nos seus filhos? Respeito, referência, identidade espiritual sólida. Aleluia. E quando os filhos são adultos, como nós temos muitos aqui, né? Filhos adultos, né? Eles não estão mais na casa do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Quando os filhos já são adultos e ainda não caminham, ou se desviaram dos caminhos do Senhor, o coração do pai sente um desespero, né? Uma tristeza, né? Um peso, né? Aonde que eu errei? É uma mistura de amor, com preocupação e muitas vezes uma sensação de impotência. Mas eu quero dizer para vocês, existe uma verdade que precisa ser lembrada. O alcance de Deus vai além do que seus olhos conseguem ver. Quem recebe isso, diga amém. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o seu sofrer, Deus está vendo as suas lágrimas. E Ele vai, no momento certo, trazer a resposta para você. Na Bíblia, nós vemos histórias que nos ensinam a confiar, mesmo quando tudo parecia distante. Pense em Abraão. Quantos anos ele esperou ali para aquele filho, e Deus pega e fala assim, agora oferece para mim. Vai lá no Monte Moriá e entrega aquele filho. Imagina só, aquele homem, né, que fez aquilo, aquele filho da promessa. E Jó, que intercedia constantemente por seus filhos. Deus nunca perde o controle da história, nem da sua família. Quem recebe isso? Talvez você pense hoje assim, já orei tanto, já tentei tudo, já fez tudo, meu filho está distante, minha filha não vem, não é? Parece impossível, mas lembre-se, o não você já tem, mas o sim
ainda pode vir através do poder de Deus sobre sua família. Aleluia! Enquanto a vida há esperança, há possibilidade de transformação. O que hoje parece distante, amanhã vai ser um testemunho que você vai contar, porque você pode ter certeza que os seus filhos estarão na presença do Senhor. Quem crê e recebe isso, diz amém. Como você tem que fazer, então? Orar mais com perseverança, mesmo sem ver resultados imediatos. Senhor, está cada vez pior, está cada vez mais distante. Senhor, eu não estou conseguindo. Continue orando, continue declarando, continue quebrando as palavras de maldição. Continue dizendo, Senhor, o meu filho, um dia vou dizer, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Declare a palavra, mesmo quando a realidade contradiz tudo. Declare a palavra. Confie no tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus trabalha onde você não consegue alcançar. Quem crê nisso diz amém. Não deixe a frustração te dominar. Não transforme a sua dor em incredulidade. Continue sendo exemplo vivo, mesmo em silêncio. Às vezes, o maior testemunho não está no que você fala, mas no que você vive. Amém? Amém, irmã Regina? Amém? Nós estamos crendo, né, irmã Irene? Em nome de Jesus, a sua vida é um exemplo. Nós somos uma carta aberta. O que nossos filhos estão vendo em nós? São mães fiéis e tementes ao Senhor, que estão ali orando, que estão apoiando e que estão corrigindo na hora certa, chamando a palavra em amor, chamando a advertência em amor, e aceitar tudo também, mesmo que eles estejam grandes. Olha, meu filho, eu acredito que esse não é o caminho. Que tal você ouvir a sua mãe, entender que a gente quer o melhor para você? Aleluia. Quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus começa a agir de uma forma mais profunda. Quem crê, diz amém? O impossível é o cenário perfeito para o agir de Deus. Seu filho não está fora do alcance de Deus. Sua família não está esquecida. Quem recebe isso, diga amém. Eu não sei o que você está vivendo hoje, né? Continue orando. Continue crendo. Continue esperando. Porque o mesmo Deus que alcançou os corações endurecidos é o Deus que vai escrever uma nova história, irmã Verônica. Vai escrever uma nova história para a sua vida, para o seu lar, para o seu casamento. Aqui não é só a família, não. Aqui também é para lares, para casamentos, né, que estão destruídos. Deus pode restaurar, se assim for o desejo dele, porque ele é um Deus que faz, aleluia. O seu clamor não é em vão. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Coloca aquele louvor para mim, né? Que Deus vai fazer uma nova história sobre a tua vida. Quem crê diz amém? É uma palavra um pouco dura de reflexão, mas para a gente pensar. Precisamos nos posicionar, precisamos orar, precisamos ter autoridade e precisamos, atenção, irmãos, casais, marido e mulher, estar unidos. Não adianta, se já saiu da igreja, não adianta acusar o outro, não. Tem que estar unido ali. Senhor, aonde eu errei? Não, Senhor, eu errei, passou. É o que eu falei, passou. Agora é daqui para